Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Jesus estava dizendo essa parábola. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Ponto final. Houve um pedido. Um jovem chegou e falou: Pai, eu quero a minha parte da fazenda. Um jovem só chegou, mas aí na realidade põe um ponto final no pedido de um jovem. Mas a Bíblia continua dizendo: e ele partiu por eles, pelos 2. Era um pai que tinha 2 filhos, mas um filho havia pedido a fazenda, a parte da herança. Meu irmão, ele pegou o dinheiro, muito dinheiro, e quando ele pegou o seu dinheiro, ele foi e viveu de forma abundante, pecaminosa, abundante no pecado. Mas quando tudo acabou, quando ele não tinha mais dinheiro, ele foi apacentar porcos. E quando ele foi apacentar porcos, vivendo numa vida de pecado, ninguém dava nada, nem comida de porco ele queria. Meu amado irmão, eu preguei aqui semana passada, e nós entendemos isso, que o Espírito Santo, ele não convence o crente do pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A igreja não é mundo, a igreja é a igreja. Como eu disse e repito a derramar sobre vocês, Jesus nunca xingou a igreja, Jesus nunca chamou a igreja de raça de víbora. E quando se refere à igreja, ele se refere como noiva minha, como princesa minha, porque ele a vê através do seu próprio sacrifício. Mas a Bíblia diz, e confirmando o termos da graça, quando ele perdeu tudo, o Espírito Santo foi dizer para ele do pecado dele? Não. A Bíblia diz que ele caiu em si. Meu irmão, o Espírito Santo não precisa de convencer você do seu pecado. Ninguém precisa convencer você do seu pecado. Você que tem que cair em si. O Espírito Santo, ele aponta a justiça de Deus. Ele aponta o Pai. Ele diz: você tem um Pai, você tem alguém que intercede por você. Então o Espírito Santo não convence o crente do pecado, ele convence o mundo do pecado. Quando ele vier, quando o Consolador vier, vai ensinar o mundo do pecado, a igreja da justiça. E a Bíblia diz: e vós não me vereis mais, quando ele fala da justiça. Toda vez que o crente erra, que o crente falha, o Espírito Santo não o convence, mostra a Jesus que é aquele que é o sacrifício perfeito. Ele caiu em si. E a Bíblia diz que ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu padeço aqui. E ele pensou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o Senhor e contra o céu, já não sou mais de ser chamado teu filho. Meu irmão, preste atenção numa coisa: Jesus te tirou da posição de escravo há muito tempo. Você e eu somos filhos do Pai. E deixa eu te falar uma coisa: você pode até falar em ouvir falar em ex-marido, você pode até falar em ex-bandido, você pode até ouvir falar em ex-tudo, mas você nunca vai ouvir falar de um ex-filho. Filho é filho, filho limpo é filho, filho sujo é filho, filho quebrado é filho, filho destruído é filho. Filho nunca perde a posição de filho. Eu pensei que eu ouvi um glória a Deus. Filho nunca perde a posição de filho. Não há ex-filho, há ex-esposa, há ex-tudo, menos ex-filho. Agora veja bem, e ele diz: pequei contra o Pai, já não sou digno de ser chamado. Assim que o diabo faz. Quando o cristão peca, ele acha que perdeu a posição de filho. Quando o cristão peca, ele acha que foi tudo destruído. Eu já não sou digno. O primeiro sentimento que o capeta coloca no coração é culpa. Não sou digno de cantar, não sou digno de pregar, não sou digno de ir na igreja, não sou digno de nada. Por quê? Por causa da culpa que ele vivia no pecado. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E a Bíblia diz, versículo 20: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Agora preste atenção e para aqui. Viu o seu pai. Jesus aqui, ouça-me aqui com atenção, olhe para mim. Jesus aqui,
ele estava falando para os fariseus, ele estava falando para a turma que conhecia a lei. Era mais ou menos se Jesus fizesse assim: ei, vocês aí, doutores da lei, vem aqui que eu vou contar uma parábola para vocês. Ele estava falando para os fariseus, para a gente que conhecia de trás para frente a lei de Moisés. E ele chamou e falou: vou contar uma parábola. E quando ele chegou até aqui, quando ele foi contando a parábola, os fariseus que conheciam a lei já imaginavam o desfecho da história de Jesus. Por quê, pastor? O que a lei fala com um filho desse? O que a lei de Moisés obriga o pai a tratar com um filho que pega seu dinheiro, que sai e gasta no pecado? O que a lei de Moisés ela ordenava a fazer com um tipo de filho pródigo? Lembrando que Jesus não havia morrido, Jesus não havia derramado o sangue dele na cruz. Lembrando que Jesus iria mostrar a ponta do iceberg da graça que há no coração do Pai. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Dá para jogar aqui? Deuteronômio, vamos lá. Deuteronômio 18, 21. E viu o pai, mas aí, capítulo 21, né, que eu falei, né? 21, 18. Veja bem, e viu o pai o filho de longe. Jesus estava contando uma parábola para os fariseus. E muitas das vezes nós não conhecemos o contexto da lei. E o que acontece? Não entendemos bem o texto. A Bíblia diz, segundo a lei de Moisés, quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando o pai e lhe não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos anciões da cidade à porta do lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, e é comilão e beberrão. O que a lei mandava fazer? O pai corrigia o filho continuava rebelde, o pai pegava o filho, levava ao sacerdote, levava aos anciões, e qual era o julgamento? Então todos os da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarão do mal o meio de ti. Preste atenção, Jesus estava chamando os fariseus, em Lucas capítulo 15, estava dizendo: vou contar para vocês uma parábola do filho rebelde, do filho que não obedece o pai. E os fariseus já diziam: eu conheço a lei, eu já sei que no final ele vai falar que tem que ser apedrejado, que tem que ser morto. Mas aí Jesus disse assim: e vendo o pai de longe, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou no pescoço do filho e beijou. Deixa eu te falar uma coisa: recebe graça, recebe restauração. Não há condenação para a igreja, não há condenação para você que crê em Jesus. Aí veja bem, Jesus mostra um pouquinho da graça, dizendo o seguinte: houve um filho rebelde, mas o pai não tratou ele conforme a lei, o pai tratou ele conforme a graça que há no seu coração. Quantas das vezes, agora você já imaginou, o filho pródigo, o que ele disse? Eu vou ir ter com meu pai, eu não sou digno de ser chamado filho, eu vou comer com os trabalhadores do meu pai. Não é assim que o diabo fala com as pessoas que se afastam? Não é assim que você pensa que Deus vai te tratar? Como você acha que Deus te trata quando você falha? Como você acha que Deus vai te tratar quando você pecar? Somos contra o pecado, mas pecamos. Pecamos no falar, pecamos no pensar, pecamos porque o pecado habita em nossa carne.
O pecado não tem domínio sobre nós. Quanto mais conhecemos da graça, mais forte nós ficamos, porque conhecemos um Deus que não condena, mas que gera amor, que gera perdão. Não é acusação. Graça não tem a ver com acusação. Sobre os dois discípulos de Emaús, os dois iam caminhando, Jesus entra no meio, come com eles e diz assim: conta a minha história. E os discípulos disseram: você não sabe o que aconteceu? Os príncipes do nosso povo condenaram a Jesus. Condenação sobre Jesus. Põe uma coisa na sua cabeça, vamos parar para pensar agora. Deus não pode te cobrar os seus pecados que cobrou em Jesus. Vou dizer uma coisa para vocês que nós temos que entender e acreditar no que a Bíblia diz. Quando você paga alguém que você deve, você aplaca a ira da pessoa, sabia? Quando você paga uma dívida, você aplacou a ira de alguém. Se você não deve mais nada, aquela pessoa não te cobra mais nada no coração. Mas o Pai não aceitou eu e você pagar. O Pai aceitou o Filho pagar. Jesus pagou. Jesus tirou a ira do pecado do coração de Deus. Ele não cobra mais o seu pecado, Ele cobrou em Jesus. Preste atenção, olhando para a justiça de Deus, não para você próprio. Esse filho pródigo, ele estava no pecado, ele viveu dissolutamente, ele gastou dinheiro com as prostitutas, ele cometeu pecados sexuais, pecados morais, ele quebrou toda a lei de Moisés. E quando Jesus conta o que ele seria para os nossos dias, nós pensamos assim: olha, você vai voltar para Jesus, mas você ainda vai ter que pagar pelos seus pecados. Isso é raciocínio de vida pagã. Isso é raciocínio de gente religioso. A Bíblia diz que assim que o Pai o viu, o abraçou e o beijou. Agora outra coisa, o Pai falou, o Filho falou: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Você não pega no texto o Pai liberando perdão, porque o Pai já havia perdoado. Você não precisa ficar pedindo perdão pelos seus pecados. Você precisa declarar que é justo, que é limpo pelo sangue de Jesus, e se posicionar como filho, e se posicionar. Pecado é acidental na nossa vida, pecado não é estilo de vida, mas acontece, pode acontecer, mas se posicione. E a Bíblia diz: o Pai o beijou, o abraçou e disse assim: traga depressa. Olha o que o Pai disse: traga com urgência a melhor roupa. Roupa da justiça está colocada na igreja. Deus nessa noite está dizendo assim aos anjos dele: traga depressa as melhores roupas e coloca na minha igreja que é justa. Traga depressa, ordem, traga depressa a melhor roupa. Pega rápido o anel da autoridade. Meu irmão, voltando para Jesus hoje, vai demorar Deus me restaurar. Demora isso aqui, ó. Pá! Vai demorar Deus me restaurar. É rápido. É você que tem que entender. Quando Jesus, tem aquele filme Paixão de Cristo aí, por favor? Tem ele aí? Tem lá, Breno. Quando Jesus estava tomando açoites, preste atenção, se você olhar, e o filme retrata isso muito bem, ele arreia. Pegue no filme, pegue na Bíblia, Jesus todo cortado, firme, morto,
e eles falam assim: ele ainda aguenta mais açoite, bate mais. Ele tomba, e ele se levanta, e tomba de novo, e se levanta, e tomba açoite, porque o corpo dele foi todo cortado. Os açoites da culpa, ele tomou açoites da condenação, para que você pare de se açoitar. Pare de se açoitar. Ele é falho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não valo nada, eu não valo nada, sempre que ele morreu no seu lugar. Sempre que ele morreu no seu lugar. E a Bíblia diz que o pai disse: traga também as sandálias e coloque nos pés dele. Você já andou descalço? Eu não tenho muito costume de andar descalço, então quando eu ando descalço, eu ando assim, ó, né? Você anda mancando. Quando você põe uma sandália, um chinelo, um tênis, um sapato, você anda perfeito. Deus está colocando sandálias nos seus pés. Deus está colocando roupa nova em você. Deus está colocando anel de autoridade na sua vida. Para de se culpar, para de se açoitar, e toma posse da graça, daquilo que Deus fez. Sem sombra de dúvida, o pai disse: esse meu filho estava morto. Não tem que discutir que o pecado gera morte, mas o que tem que ver é que nós somos a justiça em Deus. É se posicionar, é orar, porque a maior arma do diabo, Satanás em hebraico significa acusador. A maior arma do diabo desde os tempos antigos é acusar a sua própria mente, é acusar você. Tanto que só conseguiu pendurar Jesus na cruz através de acusações. Ele blasfema, ele diz que é o Filho de Deus, ele diz que vai destruir o templo, ele diz isso, acusação. Só com acusação conseguiram levar Jesus para a cruz. É a arma poderosa de Satanás. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 12: e o acusador dos nossos irmãos é derrubado pelo sangue de Jesus. Foi derrubado. Não põe ele de pé de novo. Foi derrubado. Meu irmão, não há condenação. Agora me fala uma coisa, porque o filho pródigo, o perdido, não é o que saiu, é o que estava dentro, porque a herança foi partida para os dois. E quando o mais novo voltou, o outro irmão disse assim, versículo 29: mas respondeu ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento. Porque ele sabia da lei, porque esse filho mais novo sabia da lei. O filho mais novo pensou: se eu transgredir, se eu não obedecer meu pai, se eu for rebelde com meu pai, ele vai me pegar, me levar aos anciões e eu vou morrer apedrejado. Mas o filho que ficou disse: você nunca fez nada por mim. E o filho diz assim: este teu irmão, este teu filho fez tudo errado. Você pode fazer tudo errado, que Deus vai te abençoar. Está vendo o tanto que vocês estão se sentindo culpados? Está vendo o tanto que nós precisamos da graça? Se você fizer tudo errado, Deus vai te abençoar. Seu filho aí, ó, gastou tudo com as prostitutas, fez tudo errado. Eu nunca tive um cevado, eu nunca tive nada. Mas peraí, ué, quando eu fui repartir a herança, eu parti para os dois. Agora preste atenção, Jesus tem uma estratégia poderosa da não condenação. Hebreus capítulo 12 é a cláusula, Hebreus capítulo 12 é a cláusula, capítulo 8 versículo 12, é a cláusula principal da graça. Preste atenção, vou ler, lê aí, porque só falar tem hora que não dá para acreditar. Lá em Atos capítulo, esqueci o capítulo e o versículo. Lá em Atos diz assim: e nos vossos dias farei uma obra tão maravilhosa que vós não podeis acreditar. Atos capítulo 8 versículo 12. Hebreus capítulo 8 versículo 12.
Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas depravações não me lembrarei mais. Preste atenção. Porque serei piedoso com os seus pecados. Preste atenção. O Pai, Ele não vai te cobrar os seus pecados, porque Ele cobrou no corpo do Filho dele. Ele não vai te visitar a sua iniquidade, porque Ele visitou no Filho dele. Quando você errar e falhar, Ele vai te apontar a Jesus, que é a justiça, o perdão. Pastor, isso é mentira. Me mostra um pecado que o pai amputou no filho pródigo. Me mostra uma disciplina que o pai amputou no filho pródigo. Nenhuma. Isso era o iceberg da graça. Jesus estava falando para os fariseus. Agora preste atenção. Ele não atingiu o filho dele. E ele falou: traga depressa a melhor. Meu amado irmão, se declare justo. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Deus tem uma estratégia muito poderosa. Preste atenção. Você conhece aquela pessoa que sempre diz assim, olha, você viu o teatro, como que foi mudado as declarações? Você já viu aquela pessoa que sempre diz assim, ó vida, ó dó, ó coitado de mim, eu sou miserável, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável, eu sou pecador. Aí, um exemplo, quantas pessoas vão aos psicólogos por anos falando a mesma coisa? Deixa eu lhe dizer algo aqui. Jesus, ele arquitetou, ele é um bom professor, né? Didático. E Jesus é Deus. Ele descobriu uma coisa: que fazer você confessar os seus pecados não te tira do pecado. Fazer você declarar que é justo te tira dos seus pecados. Preste atenção numa coisa: a lei tem um poder. Deixa eu falar um poder da lei. Fala para o seu filho assim, que está crescendo: filhinho, não põe o dedo nessa tomada, e sai de perto. Isso é lei. Não faça isso. A lei desperta a cobiça do errado, do proibido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele sabia tirar as pessoas do pecado. E a melhor forma que você tem de tirar a pessoa do pecado é não condená-la. Tinha uma mulher adúltera que ela foi pega num ato de adultério. Ela foi pega para pegar Jesus. A lei mandava apedrejar. Jesus fez uma pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem estava em volta foi os que pegou ela, foi os doutores da lei, que queria pegar Jesus. Quando Jesus estava a sós com aquela mulher, ele fez uma pergunta: mulher, quem te condena? E ela disse: ninguém me condenou. Espera aí. E olhou para Jesus. E Jesus então disse uma coisa que nós temos que reparar algumas coisas na Bíblia no português, que está ponto e vírgula. Jesus disse: nem eu te condeno. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não está em Jesus, você está em Cristo. Cristo é o título do Messias que era esperado. Cristo teria que ser o homem que nunca houvesse falhado. Cristo, você está em Cristo antes de estar em Jesus. Cristo é aquele que sofreria o que ninguém suporta. Você já viu naquele filme Paixão de Cristo, o Satanás com o filho dele dizendo assim: você vai conseguir carregar o fardo da humanidade? Ninguém carregou o fardo do pecado.
o diabo falando para Jesus, porque o fardo do pecado não era apenas um Jesus que teria que carregar, era o Cristo perfeito que veio do Filho dos céus, amém? Era o Filho de Deus. Agora veja bem, vocês estão comigo aqui, gente? Estou terminando. Quem te condena? Quem me condena? Eu mesmo. Ah, tá, porque eu não te condeno. Você cravar no seu coração que não tem condenação, você declarar que é perdoado, lavado e justo, vai te fazer viver uma vida santa, separada. Você se condenar, você não declarar o que a Bíblia declara que você não é mais pecador. Pecador é quem está lá fora, que nunca entregou a vida a Jesus. Você é justo, você é igreja. Pastor, com as minhas falhas, tem uma coisa bacana de visão. O tabernáculo, o acampamento dos judeus, se você estudar o acampamento dos judeus, olhando, olha aqui para mim, o acampamento dos judeus do Antigo Testamento, se você pegar, olhando de cima para baixo, fazia um sinal no acampamento, uma cruz. A posição do Antigo Testamento era assim, e a cruz. O pai olhava de cima e já via a cruz. Se você olhar assim, você vai ver os pecados uns dos outros. Se você tiver uma visão celeste, você vai ver a cruz de todos nós, amados e perdoados, libertos. Deus não te olha por você, aprende isso. Deus te vê através da cruz. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz uma coisa em João: tenho muito que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. João 14. Ninguém toma santa ceia para receber perdão de pecado. Me dá um pão aqui, Maria. Ninguém toma santa ceia para receber perdão de pecado. Santa ceia é para cura. Isso aqui não é para perdoar seus pecados foram perdoados. O corpo que foi cortado foi para curar o seu corpo físico. Santa ceia é para curar, não é para perdoar. Este é meu corpo e este é meu sangue, que vai dar saúde ao seu corpo. Você está entendendo? Perdão houve há quantos anos atrás na sua vida? Há muitos anos. Agora ser curado. É interessante o amor do Pai. Meu irmão amado Cláudio chegou lá em casa agora à tarde. Posso dar o testemunho, Cláudio? O Cláudio chegou todo arrebentado, sujo. A única coisa que sobrou para ele é o violão, que ele gosta de cantar hinos a Deus. E quando ele chegou, ele falou assim comigo assim: estou precisando de ajuda, o senhor não vai me ajudar? O senhor me ajuda? A camisa que ele estava toda suja, tinha um Cristo com os braços abertos. Pergunta a ele se eu xinguei ele. E eu sou ruim. Deus diz que eu sou ruim. Se vós sois ruins, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celeste. Falei: rapaz, toma um banho ali. Aí arrumei a toalha para ele. Aí eu fui arrumar uma camisa para ele. Aí eu lembrei da mensagem: traga a melhor roupa e coloca no meu filho. Falei: não, Jesus, essa camisa aqui eu não vou dar para ele, não. Mas nessa camisa aí que você gosta, Cristiano, ela está com ela, custou 350 conto, foi ganhada. Não, vou dar essa camisa aqui não, Jesus. Cristiano, dê a sua melhor roupa para ele. E eu peguei minha melhor camisa e dei para ele. Ele ficou até bonitão lá. Tá lá, tá bonitão. Tá lá com a melhor camisa. Agora é dele. Meu irmão, meu querido irmão, Deus não imputa pecado na igreja. O pecado foi imputado no corpo de Cristo. Venha ser sarado. Declare que você é justo.
Declare que você é amado. Declare que Deus te ama. Nunca ande olhando para si próprio. O maior pecado que você pode cometer é esse. Ande olhando para Jesus, para a justiça de Deus, e você vai se fortalecer. Concluindo, eu não te condeno, ponto e vírgula. Depois Jesus disse: vai e não peques mais. Você sabe o que é isso? Quando você se sente amado, quando você se sente perdoado, você tem poder para viver uma vida santa na presença de Deus. Enquanto você se sentir culpado, o mesmo pecado te pega. Enquanto você se sentir perdoado, não condenado, não aceite a culpa do diabo, você vai viver uma vida de não pecar. Vai e não peques mais. Jesus pegou. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui que eu vou falar é muito sério. No início, Gênesis, o diabo enganou Eva usando a palavra. Deus disse que não é para não tocar e nem para comer? Não, Deus disse que era só para não comer. Ela poderia tocar. Houve uma confusão teológica ali. No Novo Testamento, o mesmo demônio que atrapalhou a mente de Eva quis atrapalhar a mente de Jesus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Você sabia que o diabo pode usar a Bíblia para te condenar? Se você não souber ler. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz que o ministério da lei era o ministério da morte, da condenação, e o ministério da graça é o ministério do Espírito de vida. Preste atenção, não deixe o diabo usar a letra para te condenar. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo. Ninguém que está em Cristo é perfeito. Todo fariseu rejeitou, todo publicano, pecador, faz parte do ministério de Cristo. Todo pecador faz parte do ministério de Cristo, lavado, perdoado. E hoje, você sabe o que está bagunçando? O que a igreja perdeu a força? Está perdendo? Porque nós, pastores, não pregamos duas mensagens: reino e graça. Graça sem mistura de esforço humano, pelos poderes do Espírito. Graça sem mistura do eu, é do Jesus fez por nós. Só toma posse. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Qual era o jugo? Leve, suave. Graça é leve e é suave, e o meu fardo é leve. Por que você está carregando esse jugo da condenação, da culpa? Quebra isso. Aleluia. Fique de pé. Vinde a mim. Pastor, graça não é. Nós vamos fazer um estudo com os obreiros sobre a Santa Ceia. Santa Ceia, examine o corpo do Senhor, examine a si próprio, assim como a deste pão. Se você for examinar a si próprio, você vai achar um monte de pancada de erro em você. Você tem que se examinar em Cristo, amado, perdoado, lavado no sangue e vinceado. Examine o homem a si próprio, e lá diz: e assim coma. Se examine. Aí se você se examinar e você falar assim: pastor, eu vou me examinar aqui, o meu eu. Aí você vai achar um monte de coisa que não vale nada dentro de você. Aí você vai pensar assim: pronto, então eu não sou digno da ceia. Examine o homem a si mesmo. Então, se você se sente pecador, se você viu que pecou muito, a partir de hoje, você sabe o que eu vou fazer para a minha vida? Como estudando sobre ceia, eu vi que o cálice e que o pão é cura, não é perdão, é cura. Eu vou cear todo dia. Se domingo que vem for eu que vou pregar aqui, vai ter outra ceia. Todo domingo, Jair, que eu estiver pregando, eu quero a mesa do Senhor aqui. É cura, é cura, não é perdão, é cura física, é cura do espírito. Assim coma.
estou me vendo um pecador, assim coma e ser curado, ser lavado, coloque as sandálias, ande direito na justiça de Deus, porque Satanás já perdeu. Não dê a ele a ferramenta que Deus tirou da mão dele. Quando você fala, pai, ele está dizendo, fala filho, fala amado, pai, eu estou cheio de falha. Não filho, eu te vejo daqui do céu, eu não te vejo numa ótica assim, eu te vejo assim, e assim eu não estou vendo falha, assim eu estou vendo o sangue do meu filho. Amém, aleluia. E dizendo, pai, obrigado pelo ato de justiça do seu filho. A tua graça nos fortalece, a tua graça nos capacita a andar em santidade, a tua graça nos capacita a ir e não pecar. Pai, eu te agradeço porque tu me vê justo. Pai, tu não me vê de outra forma. Os fariseus, assim como o filho que ficou, preste atenção, tudo na Bíblia. Daqui uns dias eu vou pregar sobre Levítico. Levítico, a palavra é holocausto. Ela começa com a primeira palavra holocausto. Preste atenção nisso aqui. A palavra Levítico está errada. O original é chamado. A primeira palavra do livro de Levítico significa holocausto. E é o livro do sacrifício. E lá está falando de Jesus. Jesus foi chamado para ser o holocausto no seu lugar. Jesus foi chamado. Deus o chamou. Ele estava à direita. Filho, vem aqui. Você será o próximo holocausto na terra. Vou lhe sacrificar por causa da humanidade. Chamado para ser o holocausto. Aí deixa eu te falar uma coisa aqui. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha. E é somente no livro de Levítico ali que você vai ver uma expressão. E depois do holocausto chegou um cheiro suave aos narizes de Deus. Jesus chamado para ser holocausto. Hoje a igreja cheira santidade aos olhos de Deus. Você é santo, você é santa, você é justificado, você é perdoado pelo Senhor, pelo holocausto que foi feito, não por você. Tira você da jogada, coloca Cristo em você, tira o seu eu, coloca Cristo, tira suas falhas, coloca a perfeição de Jesus em você. Tire você e coloque Cristo. Amém? Pai, damos graças, Pai. Isso é cura. Vou liberar aqui agora, irmão, cura sobre a sua vida. Cura sobre o seu corpo. Você vai ser sarado, curado nessa noite. Tomei dele todos os dias. Coloca sandálias, coloca autoridade espiritual. Aleluia. Segurando as pernas, fortalecido no espírito. Eu fico a ouvir o nome. Presta atenção sobre a ceia. Jesus disse: este é meu sangue. Acende aqui, por favor. Jesus disse: este é meu sangue. Preste atenção. Por isso, irmãos, eu clamo a vocês graça. Jesus disse: vou fazer uma nova aliança. Nova fase, nova aliança, nova vida, novo nível sobre a sua vida, nova história. Eu faço uma nova. Recebe, irmão.
coisa nova. Eu faço uma nova aliança no meu sangue. Você vai estudar sobre justiça de Deus. Você vai estudar sobre aliança. É interessante que Ele faz aliança comigo. Ele cumpre o papel dele, o meu. Vamos arrebentar então de uma vez aqui agora? Baixa um pouquinho aí. Rebenta, vou arrebentar agora. Já que é para pregar sobre graça, é tudo ou nada. Que história é essa? Eu faço a minha parte porque dele ele faz. Vamos arrebentar, irmão. Vamos arrebentar com o inferno. Que história é essa que você cumpre a sua parte na aliança? Jesus, Deus não fez aliança com você. Ele fez aliança com o filho dele. Ele não cobra nada de você porque ele não tem nada a ver com você. Ele não cobra uma vírgula sua. Ele cobrou tudo o filho dele. A aliança é com o filho, não é com você. Você foi alcançado. Você foi beneficiado com uma aliança que ele fez. Deus, eu tenho uma aliança contigo e eu vou honrar a aliança. Quanto? Quebramos ela a todo momento, no pensar, no falar, no agir. Sim ou não? Sim ou não? Quebramos ou não quebramos? Xingamos, ficamos nervosos, descemos da cruz muito fácil. Então, meu filho, respira assim, ó. Diga assim, nu. Fala comigo assim, coisa de mineiro. Fala nu. Fala Natalice, nu, coisa de mineiro. Fala assim, uai, achei que a aliança era comigo. É com ele, é para ele, é por ele. Daqui a alguns anos nós estamos na eternidade. E tem outras pessoas aqui que ele resgatou com sangue. Por que você acha que a Bíblia diz o seguinte? E ele, Jesus, você está achando que você vai chegar assim no céu? Mas gente, eu tenho que liberar isso aqui porque eu vou ver vocês só domingo que vem. Você está achando que você vai chegar assim no céu e me apresentar para o juízo final? Eu sou o Cristiano, olha aí, e me apresentar. Você está achando que vai ser assim? A Bíblia diz que ele vai apresentar ao Pai a noiva santa, imaculada e perfeita que ele comprou com seu sangue. Ele te apresenta ao Pai. Você não se apresenta.